Gênesis 2, a partir do verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal, do lado dela. E saía um rio do jardim do Éden, para regar esse jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, e ali o bidélio e a pedra de sardônica também. O nome do segundo é Gion, e este é o que rodeia a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel, que é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Irmãos, de tempo em tempo, a igreja ela é visitada por anormalidades teológicas. Não é desconhecido tal fenômeno, porque as Escrituras já nos ensinam isso. Ensinam aos pastores que estejam atentos à sã doutrina, tendo cuidado redobrado de ensinar e de vigiar para que essas coisas não aconteçam. O nosso irmão Judas, não Iscariotes, mas aquele que escreve a carta, diz assim: irmãos, quando eu estava escrevendo um tratado sobre a nossa comum salvação, recebi notícias terríveis e senti que era urgente escrever para vocês a respeito de pessoas que mudam a doutrina e que entram na igreja. Então, vez por outra, essas coisas acontecem. Hoje, na escola dominical, a gente teve uma escola muito boa, como sempre tem sido, graças a Deus. E alguém me contou que, passando pela Praça 7, viu um movimento com cartazes, com faixas, dizendo: não pague dízimos, não dê dízimos, não entregue dízimos, né? Não enriqueça os pastores. Há alguns que se tornam guerrilheiros desse tipo de doutrina. Normalmente saem das igrejas, topam com esse tipo de doutrina, abraçam isso porque já não são dizimistas mesmo, já têm dificuldade, já são avarentos, né? Amam mais o dinheiro do que o Senhor, e quando encontram esse tipo de doutrina, abraçam, lhes faz muito bem, mas a consciência lhes aponta o erro, pelo que elas precisam fazer com que outros também sejam como elas, para que elas diminuam a dor da sua consciência, porque lá dentro o Espírito Santo vai se entristecendo, e elas começam então a mandar vídeo, a mandar pregação, a fazer um esforço para convencer pessoas que estão nas igrejas, que estão dizimando, que estão frequentando, a não frequentar e a não dizimar. Eu ouvi isso hoje de manhã, isso tem batido 2 ou 3 semanas na minha porta, é incrível. Eu vim agora à tarde, eu saí agora à tarde para resolver algumas coisas, parei num sinal, olhei para o lado e vi um lugar todo preto, e vi o nome de uma igreja, conhecida nacionalmente, do lado dela, mas assim do lado, era uma porta colada na outra, como se tivesse uma outra ali, também preto, com uma placa de outra igreja grande também, uma igreja do lado da outra, e todas duas no mesmo marketing enegrecido, aquela coisa preta. Eu olhei e entravam jovens numa porta e na outra, e eu comecei a pensar na coerência com o Evangelho, na pureza das Escrituras. Eu acredito que existam pessoas que estão muito decepcionadas com padres, com pastores, com igrejas, como acredito que tem gente que está muito decepcionada com a medicina, com a polícia.
com os dentistas. Há uns 2 anos atrás, eu tive que fazer uma consulta a um dentista. Ele disse: olha, você teve perda óssea e é talvez necessário fazer aí um implante. Visitei uma empresa, Simone disse: minha cunhada está fazendo um tratamento, eles têm lá um plano que rebaixa o preço, um atendimento social. Eu falei: opa, se o negócio é caro e tem um atendimento mais barato, eu vou lá. Cheguei lá, o Dudu me levou naquela ocasião, não sei se você se lembra, né? E cheguei lá, uma moça me atendeu, a filha do dono, olhou, me explicou todo o procedimento, olhou para mim, deu uma olhada direto e falou: papai gosta de conversar e conhecer os pacientes. Na segunda consulta veio o pai dela já com uma pasta com o meu nome e entrou na sala e olhou para mim, me avaliou. Conversou com a filha, ela me chamou e disse: olha, o seu problema é muito sério, só tem uma solução, vamos arrancar todos os seus dentes, nós vamos colocar 5 pinos embaixo e uma dentadura de vácuo em cima. Irmão, a porrada é assim, é sem anestésico. Eu falei: mas não é possível, como é que pode ser desse jeito? E ela falou: ó, e aí o pai dela vem e diz: ó, tem gente que morre por causa disso, hein? Boca mata. E faz um terror. Só que a filha tinha me dito que o pai dela tinha comprado um andar inteiro que estava para ser entregue. E ela tentou me convencer e abriu o notebook dela e me mostrou um monte de gente que fez esse tipo de tratamento. Olha, as pessoas pagam isso em prestações, é muito bacana. E ele me pressionando para fazer o contrato de extração de todos os dentes. Irmãos, mas há muitos anos atrás eu fiz um curso de prótese odontológica. Nunca exerci, mas fiz. E uma das coisas que eu aprendi é que o dentista tem que fazer tudo para preservar o seu dente. Se você tiver um caquinho, ele não arranca, ele recompõe o pedaço perdido, mas ele não arranca. Um médico não pode chegar simplesmente e dizer: vamos cortar a sua perna. Ele tenta tudo para não cortar a sua perna. Eu achei muito esquisito. O cara chegou, olhou, me avaliou. Esse cara pode pagar. Eu tenho uma conta de um andar inteiro. Vamos arrancar todos os seus dentes. Na época ficava na bagatela de 36 mil reais. Senhor Jesus, eu sou dizimista, irmã, Deus me guarda. Olhei para ele bem nos olhos e falei: olha, eu entendo e vou buscar uma segunda opinião. Ele ficou muito bravo. Falei: não, eu tenho um dentista amigo, ortodontista, que trabalhou com os meus filhos, eu vou conversar com ele. E ele: mas ele é ortodontista, eu sou não sei o que. Ele ficou bravo, ficou nervoso. E eu procurei esse meu amigo, ele disse: Ademir, eu não sou especialista, mas isso para mim está muito estranho. Não é assim que a gente aprende, não é assim que a gente faz. Procura uma especialista amiga minha. E me levou a doutora Márcia, com quem eu acabei fazendo um tratamento. Irmãos, quando eu cheguei e mostrei para ela, ela falou: tira as chapas, eu já tinha algumas, tira algumas. Ela olhou, ela falou assim: não é possível. Ele quer arrancar todos os seus dentes? Não, se a gente tiver que tirar 2 ou 3 aqui, talvez seja muito. Está perfeito, não tem nada para arrancar tudo. O Zé, que está ali na porta, também fez um tratamento e me recomendou uma dentista. Eu falei: vou pegar uma outra opinião. Fui na dentista especialista do Zé. Levei esse material, quando mostrei para ela, ela falou a mesma coisa. Falou: não tem material aqui para que se arranque um dente. Irmãos, tem pastor desonesto que prega o dízimo para ganhar dinheiro. Tem padre desonesto, mas tem médico desonesto. Tem policial que pega propina, que solta bandido, que toma droga aqui e vende ali na frente. Tem médico que faz operação nos outros sem necessidade. Significa que todos os policiais são ruins? Não. Significa que todos os médicos são ruins? Não. Significa que todos os dentistas são ruins? Não. Significa que todos os pastores roubam no dízimo? Não. Significa que todos os padres são pedófilos? Não. E é tão engraçado que normalmente quem se incomoda
com a doutrina do dízimo é quem não é dizimista. Quem é dizimista ama o Senhor e ama ser dizimista. Os dizimistas fiéis que eu conheço amam ser dizimistas porque têm experiências com o Senhor, andam na presença do Senhor. E alguém vai dizer, mas o dízimo é da lei. O dízimo é da lei, está na lei de Moisés. É verdade. Mas o dízimo faz parte de uma outra lei anterior à lei de Moisés. E nós lemos aqui hoje. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que a Bíblia diz para mim e para você, e eu vou dar a referência, você pode conferir depois em casa. 1 Coríntios 10:11 diz, as coisas escritas são postas para nosso exemplo. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, responder à altura, corrigir, instruir em justiça, para que a pessoa que é de Deus seja perfeita e perfeitamente instruída em toda boa obra. Então tudo que está escrito aqui tem que ser levado em consideração por quem é cristão. A segunda coisa que está escrito aqui é que toda a escritura é inspirada. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer em nome de Jesus, recuse qualquer pregação que diga que o Novo Testamento vale mais do que o Velho Testamento. Não existe novo e velho, existe a escritura divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Antes que houvesse pecado, antes que o homem tivesse caído, antes que houvesse lei, o Senhor Deus planta um jardim, e no meio do jardim Ele coloca a árvore da vida, e do lado dela, no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós lemos isso. Chama Adão e Eva e diz assim, de toda árvore vocês comerão, mas da árvore que está aqui no centro, a do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão tocar. Irmãos, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa e toda pessoa exige respeito com algo que é dela. Todos nós precisamos ter algo que é nosso, algo para chamar de nosso, com o qual nós nos mostramos existentes. Se você olhar um mendigo na rua, ele empurra um carrinho ou carrega um saco nas costas. Se você for a um presídio, o cara tem uma latinha com uma escova de dente, uma pasta de dente e um sabonete. Se você for a um hospital, a pessoa tem do lado do criado dela, nem que seja um copo para ela pôr a dentadura dela. Está ali. Deus chama Adão e Eva e diz assim, vocês podem pegar em tudo, mas tem algo que vocês não podem encostar. Tem algo que pertence a mim. Irmãos, Moisés ainda estava longe de nascer, não havia lei. O Senhor Deus disse, essa árvore pertence a mim. Vocês podem pegar em tudo, menos nessa árvore. Que árvore era essa? A árvore do dízimo. Não é o dízimo, é o princípio dele, é o princípio de que Deus sempre tem algo que Ele não deixa o homem tocar. Tem algo que pertence a Ele. Já no jardim do Éden tinha alguma coisa que o homem não podia encostar, não podia tomar para si. Quando nós vamos estudar essa doutrina que é principiológica, o que significa a doutrina principiológica? É aquela doutrina que vai criar outra doutrina, que vai dar base para outra coisa. Nós vamos encontrar Abrão vencendo 4 reis, em Gênesis capítulo 14, e quando aparece um sacerdote do Deus Altíssimo diante dele, ainda não havia lei mosaica, não tinha lei mosaica ainda. Abraão tira os dízimos de tudo e entrega a ele. Chaplin, um historiador que escreve a enciclopédia de teologia, ele diz que era costume dos povos antigos, mesopotâmios, depois dos romanos, dos gregos, também dizimar. Dízimo significa 10ª parte. Então, ele diz, olha, Abraão já tinha esse costume porque aqueles povos tinham isso. Pelo amor de Deus, gente, se a gente vai colocar Abraão na categoria de todos os outros homens e não levar em consideração que ele teve um chamado especial e que Deus falava com ele, é melhor a gente dizer que não é crente. Porque você vai para o capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e anda na minha presença. Então, quando no capítulo 14 ele tira os dízimos e paga ao sacerdote do Deus Altíssimo, ele estava debaixo de uma orientação de Deus. Não precisa vir
O tempo todo a Bíblia dizendo e faz, e faz, e faz. A Bíblia não fala o tempo inteiro que você não deve adulterar. A Bíblia não fala o tempo inteiro que você não deve matar. A Bíblia não fala o tempo inteiro que você não deve desonrar os seus pais. A Bíblia não fala o tempo inteiro que você não deve cobiçar as coisas dos outros. A Bíblia não fala o tempo inteiro que você não deve fazer um monte de coisa. Mas ela fala uma vez ou duas e pronto, entende-se que você já aprendeu, que aquele povo já aprendeu. Abrão aprendeu a depender de Deus, então ele dá a Deus o que é de Deus, pelo que Deus o abençoa grandemente. Então a doutrina de ser abençoado deriva da doutrina de respeitar aquilo que pertence a Deus. E aí nós vamos encontrar na lei nós encontramos alguns tipos de dízimo. Não existe só um dízimo, existe mais de um tipo no Velho Testamento. A primeira coisa, eu até quero falar isso porque o Zé hoje me falou, né, Zé? Sobre um dízimo social. Foi isso? Tá. Então, em função da sua palavra, eu quero fazer esse esclarecimento. Levítico 27:30 diz assim: também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Este dízimo é um dízimo que pertencia só a Deus. Esse dízimo era só para a obra de Deus. Esses 10% só pertenciam à obra de Deus, a mais ninguém. Não se fazia caridade com esse dízimo, não se fazia festa com esse dízimo. Esse dízimo financiava a obra do Senhor e pagava aqueles que trabalhavam lá. E aqui diz a mesma coisa que disse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse dízimo é do Senhor, essa árvore é do Senhor. Você vai trazer e devolver e pronto. Antes da lei, e agora nós estamos vendo na lei. Mais um dízimo, presta bem atenção. Abra em Deuteronômio capítulo 12 e 14, verso 1, capítulo 12. Estes são os estatutos, os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíram serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. Derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher, de todas as tribos, para ali pôr o seu nome, e a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Irmão, esse é um segundo dízimo. Então presta atenção. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Tirou 10%, levou a obra do Senhor e entregou para manter a casa do Senhor. Esse é do Senhor. Ponto, acabou. Mas o Senhor Deus disse: quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão descobrir onde os povos cananeus cultuavam os deuses pagãos. Vocês vão destruir tudo. Altares nas montanhas, nos outeiros, debaixo das árvores, nos rios, vocês vão destruir tudo. Depois que destruir tudo, o Senhor vai dizer para vocês o lugar que Ele quer que vocês levem um outro dízimo. Vocês vão tirar um dízimo de festa. Festa de quê? De vitória. Vocês vão levar e vão comer e não vão colocar limites. Vocês vão fazer uma festa, irmãos. Não é o dízimo do Senhor, é o dízimo da festa da vitória do Senhor. Vocês vão festejar. Um pouco para frente vai dizer assim: se você estiver num lugar muito longe, venda a produção. É difícil carregar um monte de vaca, é difícil carregar um monte de ovelha, é difícil trazer quilos e quilos de cereais. Vende, pega o dinheiro, vem para o lugar que o Senhor mandou e compra, e come, e regala a sua alma. Mas você vai fazer isso festejando a vitória de Deus sobre os outros deuses. É um segundo dízimo. É um segundo dízimo, não é o dízimo do Senhor. Então não venha me dizer que a obra do Senhor
O dinheiro dela vai para a festa, para comer. Não é o mesmo dízimo, é a segunda verba. Eu ainda brinquei hoje de manhã com alguém aqui dizendo assim: você viaja todo ano. Você é rica? Não, não é rica, mas você vai pondo um pouquinho de dinheiro todo mês e no final do ano viaja. Irmãos, a pior coisa do mundo é alguém que é mão de vaca e não festeja. Tem gente que fala: nunca fui à praia. Como você nunca foi à praia? É muito caro. Ué, muito caro, mas dá para ir a cada 2 anos? Dá para ir a cada 5 anos? Dá para ir a cada 10 anos? Não é possível que em 5 anos você não junta dinheiro para fazer uma viagem. Não é possível que a cada 3 anos você não pode fazer um passeio. Junte o dinheiro e faça. É bom diante de Deus. Então era um segundo dízimo. Tem ainda o capítulo 14, 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Agora presta atenção. Ao fim de 3 anos, de quanto? Tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Esse é um terceiro tipo de dízimo. Não é o dízimo anual. A cada 3 anos, você tinha um terreno e tinha gente que trabalhava para você. Tinha o estrangeiro que passava pela sua terra, tinha o pobre, tinha a viúva, tinha o órfão. Você reunia essas pessoas a cada 3 anos, tirava 10% do que era seu, não é daquele que é do Senhor, não é aquele que é o da vitória de Deus, é um terceiro, ele é trienal. A cada 3 anos você vai pegar e vai fazer uma festa e vai chamar o necessitado. Irmãos, não tem essa conversa de que o dízimo sustentava os pobres em Israel. É uma mentira. Porque o que a Bíblia fala é que o sistema de previdência, eu vou chamar de sistema de previdência, era a responsabilidade de cada um. Quando você colher o seu campo, não colha tudo, deixa alguma coisa na árvore. Se cair na hora da colheita, não pegue, deixe no chão. Não colha o das árvores da beirada do seu terreno. Isso que ficou na árvore que você colheu e deixou alguma coisa, isso que caiu e isso que está na beirada é para o pobre e para o necessitado. Foi isso que Ruth fez quando ela volta da terra de Moabe empobrecida e ela entra num campo para recolher trigo. Então não venha me dizer que esse mandamento aqui, que o dízimo é para sustentar pobre. Não é. O que sustentava os pobres em Israel antes que houvesse um rei instituído, antes que houvesse impostos e uma responsabilidade legal, judicial, era a responsabilidade de cada um. Então era um terceiro tipo. E eu quero te mostrar ainda uma outra coisa. Abra, por favor, comigo. Nós já vimos Levítico. Abra em Números 18, 25. E falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira, como a plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebestes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, do Senhor a Arão, o sacerdote. Irmãos, o quarto tipo de dízimo, o dízimo do dízimo. Quem é que pagava o dízimo do dízimo? Os sacerdotes e os levitas. De onde vinha o sustento dos sacerdotes? De onde vinha o sustento dos levitas? Dos dízimos que foram recolhidos para a casa do Senhor. Uma parte vinha para o sacerdote, uma parte vinha para o levita, porque o sacerdote e o levita não teve herança em Israel. Quando eles entram em Canaã, eles não recebem um pedaço de terra para eles, eles recebem cidades em todas as tribos de Israel. Então era o pagamento deles, mas eles também tinham que pagar dízimo. Então o sacerdote pegava do seu dízimo, o levita pegava do seu dízimo e entregava ao Senhor. Todos em Israel pagavam dízimo, todos, porque o dízimo é a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eu quero te falar uma coisa: por que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim? Porque é o que dá equilíbrio.
porque é o que equilibra a nossa vida. É quando você entende que você é uma pessoa e Deus é outra pessoa, que Deus não é um ser abstrato, que Deus não é uma ideia, mas Deus é uma pessoa com quem você tem que ter responsabilidade. E o que fica de tudo que nós vimos aqui, que o dízimo não era entregue em qualquer lugar. Entrega onde você achar que deve, onde você se sentir melhor. Não, tem um lugar específico para entregar. Alguém vai dizer assim: mas passou o Velho Testamento, a lei acabou, agora é a graça. Jesus não falou nada do dízimo. Irmão, pelo amor de Deus, vamos lá para Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas são essas? Dar o dízimo, e não omitir aquelas. Quais? A justiça e a misericórdia. Então, como que Jesus não falou? Como que Jesus não falou que deve-se pagar o dízimo, se está aqui? Aí alguém vai dizer assim: não, mas isso aqui é porque Jesus era judeu, nós somos gentios, então nós vamos pegar a carta de Efésios, vamos rasgar e jogar fora, porque lá está escrito que dos dois povos ele fez um. Não existe mais aos olhos de Deus judeu e gentio, existe um só povo. Ele derrubou o muro da separação, ele juntou os gentios e os judeus e fez um só povo. E aí eu te pergunto, o apóstolo Paulo, ele fala para o Timóteo assim: Timóteo, tem por digno de dobrado salário os presbíteros que trabalham bem. De onde vinha o salário dos presbíteros? Quem pagava o salário dos presbíteros? A igreja gentílica. A igreja gentílica. A Bíblia fala para nós, irmãos, de uma forma tão clara, e eu quero te mostrar em 1 Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 9. Alguém vai dizer assim: os apóstolos não falaram nada sobre isso. Olha, desculpa, mas não é o que eu vejo na Bíblia. E por que eu preciso te ensinar isso hoje? Porque hoje é noite de ceia. E sabe por que nós podemos celebrar a ceia? Porque dizimistas, ofertantes, pessoas que sacrificaram e que votaram, foram usadas por Deus para que nós tivéssemos tudo isso, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. Graças a Deus que há pessoas que ouvem a voz do Senhor. Capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, verso 1. Olha o que Paulo vai falar. Ele está escrevendo para os coríntios: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Quer dizer que eles eram sustentados pela igreja e sustentavam suas famílias assim. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quer dizer que os outros não trabalhavam mais secularmente. Quem jamais milita sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? Irmão, em nome de Jesus, olha aqui para mim. Paulo está pregando para gentios, ele está pregando para a igreja de Corinto, e ele busca a lei dos judeus e diz: a lei de Moisés diz assim: não atarás a boca do boi que debulha. Então ele ensinava a lei de Moisés, o Velho Testamento, na igreja de Corinto, como ensinava na de Éfeso, como ensinava de Colossos, como ensinava em Filipos, como ensinava em todos os lugares. Ele ensina e ele diz: acaso Deus está preocupado com o boi? Ou ele não fez uma analogia? É conosco que ele está dizendo. Quem é que vai à obra, vai fazer um trabalho às suas próprias custas?
mas ele recebe daquele que é beneficiado. Ele está falando para a igreja, e eu estou usando o termo gentílico aqui, só para a gente desmontar essa propaganda demoníaca, diabólica, essa doutrina carregada de espírito de contenda, que está varrendo as igrejas, dizendo, não seja dizimista, não tem mais que vir à igreja. O que é isso? É bagunça? Não é, porque não é o que eu encontro na palavra de Deus. Olha o que ele diz mais, por favor, acompanha. Verso 10, ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Agora, ó, presta atenção, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos os carnais? Irmãos, quem está falando isso é Paulo. Se eu preguei para vocês coisas espirituais, que é muito mais do que o material, será que é muito esperar receber o meu pagamento? Isso é Paulo dizendo para os coríntios. Como é que vem alguém agora e diz assim, não tem mais dízimo? Ele diz que sim, ele diz que ele ensinava a lei do Senhor. Jesus disse que sim. Mas não ficou falando, não precisou falar. Irmãos, a Simone não chega para mim todo dia e fala, tem que comprar leite, tem que comprar carne. Não esquece. Irmãos, nós já sabemos as nossas obrigações. A gente não esquece as nossas obrigações. Aí ele continua. Verso 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mais justamente nós. Aí Paulo vai dizer uma coisa. Mas nós não usamos deste direito, ele e Barnabé, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram do que é sagrado comem do templo? Por que ele está falando de templo para gentio? Porque não tem mais gentio, agora é um só povo. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, assim ordenou ao Senhor também aos que anunciam o evangelho que vivam. Irmãos, assim ordenou o Senhor que aqueles que anunciam o evangelho, então quem é que vai sustentar? Senão aqueles que recebem a ministração, senão aqueles que são pastoreados. Está aqui, por isso é que ele fala para Timóteo, tem por justo pagar honorário dobrado aos que trabalham bem na obra do Senhor. Não há base bíblica para dizer que não se deve dizimar. Não há base bíblica para dizer que não se deve vir à igreja, que você pode ir onde você quiser ou pode entregar onde você quiser. Qualquer pastor, qualquer obreiro, qualquer um que diga que você pode entregar o que você quiser, onde você quiser, está arrancando essas páginas da Bíblia e está costurando uma outra doutrina, e pode falar manso, e pode falar bonito, e pode falar do jeito que quiser, mas a verdade é que está desconstruindo. E aí acontece uma coisa, a carne gosta. E aí eu fiquei pensando, quando me falaram hoje de manhã que tinha um movimento na Praça 7, com cartazes dizendo, não seja dizimista, eu fiquei pensando na ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por que não escreveram naquele cartaz, entrega a tua vida a Jesus? Por que não escreveram nos cartazes, Deus pode te curar, Deus pode te libertar? Por que é um ataque frontal à igreja? Por que é um ataque para dividir? Por que alguém tem o trabalho de mandar um vídeo para irmãos para desconstruir uma doutrina? Por que não manda vídeo para os incrédulos falando de milagre? Por que não evangeliza? Irmãos, é tão claro ver o diabo agindo atrás dessas pessoas, é tão claro ver o diabo agindo na boca dessas pessoas, porque o que eles querem é dividir. Mas você tem a sã doutrina. De tudo que o Senhor te der, devolve ao Senhor o que é dele. Não toca como Adão e Eva fizeram na árvore que está no centro do jardim. O que dá o equilíbrio na nossa vida é a obediência. O que é de Deus, o que é nosso é nosso. Cuidado, nós vivemos dias muito esquisitos. Tem gente que chega para você e diz assim, deixa seu filho morrer, mas não deixa fazer transfusão de sangue. E vai num texto mudado da palavra de Deus.
Outro vai dizer para você, o dia de sábado, lembrando o ex-ministro Magre, é imexível. Não, não é assim. Nós temos que entender a palavra de Deus e obedecê-la. Se Deus não te deu, não dizime. Mas se você entende que Deus deu a você, honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Honra a sua família. E celebre a Deus as vitórias que o Senhor tem, em nome de Jesus. Fique de pé.